A história do Benfica é escrita diariamente por uma galeria de campeões. Muitos como jogadores, alguns como técnicos, outros como dirigentes, todos como adeptos. Mas nesta lenda com mais de 100 anos, só um homem logrou ser campeão como jogador e treinador. Um homem especial, embaixador do fair play, o guardião da mística que nos ensinou que, de quando em vez, os homens grandes também choram. Chama-se António José Conceição Oliveira, mas quis que o tratássemos simplesmente por Tony. Estamos a entrar aqui numa casa que hoje já não faz parte da família. Foi aqui que eu nasci. Isto hoje está abandonado, mas já não é, portanto, já, como digo, não faz parte já do património da família. Era a casa dos meus avós e depois... e foi aqui que eu vivi, dei os primeiros passos, foi aqui que eu vivi e agora há 60 anos, quer dizer, portanto, esta casa é uma casa que já tem aí 90 anos. Foi sem levar o futebol muito a sério que Tony deu os primeiros toques na bola. Estudava nos Salesianos de Mogofores e entre uma aula e outra juntava-se à equipa de infantis do colégio. A freguesia era pouco mais do que uma rua e um dia Tony subiu-a e foi jogar para a sede do concelho. Numa Anadia, a bola começou a tornar-se assunto mais sério. Destacava-se logo no primeiro ano de júnior. Tem uma capacidade atlética invulgar e disputa cada palmo do terreno a cada instante do jogo. Os olheiros vão tomando nota do nome dele. Tony é o pulmão do Anadia, um corredor de fundo com pernas e coração para chegar longe. Tony, muito novo, se salientou pela força que tinha a jogar à bola, não é? O Tony não era assim dotado de muita técnica, mas tinha uma força impressionante, hein? De maneira que galgava metros e metros de terreno com a bola, não é? Difícil de desarmar. Daí, claro, ele deu nas vistas, foi aqui que ele deu os primeiros toques de bola, connosco mais velhos, não é? E da maneira que o Anadia de imediato, e como o pai era proprietário de tipografia em Anadia, o Tony também lá passou a ser um menino querido. E o Anadia caçou. A bola passava por ele, mas os adversários não passavam. Era isso. Era aquela força de vontade de jogar a bola e não deixar passar o adversário, pelo menos. Vinha de bicicleta de Mogofores, numa bicicleta velha, que era da mãe. Naquele tempo, ter uma bicicleta era um luxo. E ele vinha de bicicleta para os treinos e ia de bicicleta para casa. No dia dos jogos, vinha de bicicleta para a Anadia e no final dos jogos ia de bicicleta para Mogofores. À tarde, havia estes torneios populares e o Tony era sempre convidado. Mas jogava sem os diretores do Anadia saberem. Era uma coisa que realmente ele fazia. Porquê? Porque nunca soube dizer que não a ninguém e era, como é, muito bom rapaz, e de maneira que foi assim, era assim. E aqui, ao recordar os momentos que vivi há mais de 55 anos no Campo dos Olivais e hoje, ao vir aqui à sede do Anadia Futebol Clube, é revisitar esse passado, do qual me orgulho, e eles sabem, portanto, que nunca reneguei, portanto, as minhas origens, e acho que nunca o farei, e acho que ninguém o fará, renegando aquele que é o princípio onde nós demos os nossos primeiros passos para depois, com aqueles sonhos todos que nós temos naquelas idades, à procura que esse sonho se transforma em realidade. Algumas vezes isso se transformou. No caso, em relação àquilo que me aconteceu, esse sonho foi transformado em realidade e hoje, como digo, é uma satisfação enorme estar aqui. A grande académica dos anos 60 segue com atenção a evolução de Tony.
até que o destino dita que os estudantes se encontrem em campo, precisamente com o Anadia. Nesse dia, o treinador Mário Wilson testemunha com os próprios olhos o talento do médio. A Académica é cilindrada em casa por 3-0 e Tony é a figura do jogo. O Anadia ganhou 3-0 e o Tony fez um jogo que arrebentou com aquilo tudo. E de maneira que, da bancada, diziam assim: estará bem, desculpe o termo, aquele gajo, estará bem aquele gajo. E o Wilson, lembro-me perfeitamente como fosse hoje, ele assim, só se for à paulada, não é? Que ele fez um jogo que aquilo arrasou tudo, não é? Bem, eu quando vi o Tony jogar, porque realmente estava nos arredores de Coimbra, era na Dia, e era um clube que realmente nós buscávamos todas uma série de jogadores jovens nessa altura. Estou-me a recordar dos irmãos Campos, do próprio Russo, que jogou também no Benfica, e outros elementos que atuaram, o caso do Olhinho e outros jogadores que realmente a Académica fazia um viveiro, e enquanto realmente fossem jovens é que pegava nesses jogadores todos e procurando que realmente eles se formassem, que estudassem, porque a riqueza era essencialmente dentro da formatura dos jogadores. Isso fez com que realmente houvesse uma abertura espetacular para que os jogadores fossem para a Académica. E é precisamente nessa altura em que aparece a hipótese de realmente terem anunciado que havia um craque de renome que já realmente iria triunfar pelo mundo fora do mundo da bola e que se chamava Tony. E é quando realmente eu me dirijo para ver esse jogo com os juniores da Académica. E a Académica acaba por fazer um desastre perante essa equipa imaginária, onde realmente a grande dominante de toda aquela dinâmica futebolística de defesa-ataque era justamente feita pelo Tony. Isso apaixonou-me de uma maneira cega quase, porque realmente vi nele potencialidades que me fizeram recordar outro elemento fabuloso e histórico do Benfica, que era o Coluna, no meio campo. Apanhámos a Associação Académica de Coimbra. Então aí, um clube distrital também, fomos a Coimbra, ganhámos 3-0. E é esse jogo dos 3-0, onde fizemos uma exibição brilhante, e eu apareci também muito bem nesse jogo, e o Mário Wilson, o capitão, estava a ver viu esse jogo, eu não sabia que ele estava a ver. Sei é que passado uns dias ele foi à Anadia. Em 65, a Briosa faz uma proposta. O pai do atleta resiste. Só aceita que o filho se torne futebolista de corpo inteiro, desde que não abandone os estudos e que a Académica arque com a despesa. A Briosa aceita e Tony assina pelos estudantes com a primeira lição bem aprendida. A vida não é só futebol. E quando chego a Coimbra, manifesto-me de uma maneira estrondosa. Disse: ei, trago aqui um craque, a imagem dos colunas do meio campo, que é arrebatador e mais ainda, é capaz de ser superior até ao próprio Coluna. E é nessa perspectiva que a Académica diz: não, então temos que ir buscar, porque é mais um que adora a postura de formação estudantil e que pode realmente fazer a conjugação aqui em Coimbra. Foi essencialmente por esse aspecto que ele realmente vai para Coimbra, e pela dignidade do mestre Ventura Pai, que realmente procurou os interesses superiores àqueles que eram intimamente relacionados com o mundo do futebol. E isso, nessa conjugação, Coimbra era de facto excepcional. Exemplos que nunca mais acabam de fulanos que iam para a Académica e que faziam a sua formação e que automaticamente foram, como se costumava dizer, quando se vai para a Académica para ser doutor de DR, que joga o futebol de uma maneira fantástica e preciosa para a Académica. Fui para a Académica tinha 17 anos
ia fazer 18, portanto era sair, foi o primeiro salto, sair de uma aldeia para uma cidade não muito grande, como era Coimbra, mas que tinha os seus encantos, comecei a ter a chave no bolso, fui para uma casa onde era ali perto da Praça da República, e onde só estava malta estudante mais velha, mas que não jogavam, só eu e o Pedrosa é que fomos para essa casa. Não era nenhuma república, mas era quase uma república. E então aquilo não correu bem, né? Nesse primeiro ano não correu nada bem em termos de estudos, porque estudava pouco e andava, enfim, andava mais ligado a ligar muito mais ao futebol do que aos estudos, mas aquilo no primeiro ano foi um ano também de adaptação. No segundo já acabei por concluir, portanto, o terceiro ciclo. Não era um aluno brilhante, era um aluno daqueles, andava ali entre ali os 12, 13, já que não era muito mais do que isso, mas foram 4 anos, de lições de vida no sentido de começar a abrir a pestana, de começar a ver, a virar-me sozinho, e depois a criar também laços muito fortes com a cidade e com amigos que ainda hoje são amigos de sempre. Cada mar, Estás a ver que isto está completamente diferente. É verdade, hoje... A terra batida e as pedras nas nossas peles e a dureza dos treinos está completamente diferente. Mas está bonito. Está funcional. Este tem uma coisa fundamental, é que está no centro da cidade, não é? Sim, nós saímos do liceu ali a 100 metros, não é? O Sr. José Falcão, e quando fizemos os exames, e vinhamos para aqui brincar. A Académica tinha essa virtude, é que os estudantes treinavam no intervalo das aulas, que o liceu era muito próximo daqui. Era uma coisa interessantíssima. E aliás essa vertente formativa, portanto, da Académica, era aquilo que diferenciava. Nos anos seguintes, o jovem Tony é um estudante, entre outros, na cidade das Capas Negras. Trilhar o caminho da Anadia a Coimbra implicava deixar de ser o patrão da equipa para voltar à condição de humilde principiante à procura de um lugar ao sol. Tony joga a espaços, enquanto espera uma chamada do destino que não tardaria a chegar. A Académica fica sempre na minha memória. São aqueles 4 anos, ajudaram-me a formar como homem e projetaram-me também para poder depois os desafios que tinha pela frente para os vencer. Acho que nesse ano convém também dizer que eu, nesta altura, era difícil ter lugar nesta equipa. Fui vice-campeão nesta temporada, mas com pouco tempo de jogo, porque não era fácil entrar numa equipa destas. Tinha muita qualidade e eu ainda estava de fraldas nessa altura. A equipa, de facto, tinha muito valor. Esta equipa em que eu joguei, que o Tony também participou e que tivemos no primeiro ano, apesar de jogarmos alguns jogos na primeira divisão, não havia substituições e, portanto, jogámos na taça e no campeonato nacional. Mas esta equipa era uma equipa que tinha 6 ou 7 internacionais lá, não é? E, portanto, era muito difícil. Foi formado aqui nas camadas jovens. Tony era o homem que vinha da Anadia, em que o Wilson naquela altura chamava o craque Saloio. E era um homem que chegou aqui a Coimbra e a sua força vinha de um clube distrital ou de divisão, e que chegou aqui a Coimbra e entrou no Júnior. E mal acabou mal fez a passagem pelos Júniors, imediatamente entrou na equipa principal. E era um poço de força. Era um homem incontrolável. Porque ele tinha tudo lá dentro. E dava uma alma